Oi, gente! Decidi abrir esse vídeo para compartilhar com vocês o nosso relato da amamentação, que é um assunto bastante delicado e singular de cada mulher. Então, antes de começar, eu gostaria de deixar claro que cada experiência é uma experiência, que cada bebê é único. Bom, durante toda a minha gestação, eu confesso que a amamentação em si não era algo que me preocupava muito. Eu não pensava como seria depois que o Luca nascesse. E aí, quando ele nasceu, ele veio para o meu peito e de imediato eu me lembro que foi um pouco difícil a gente acertar o encaixe, ele não conseguia fazer a pega correta. E ali eu era uma mãe de primeira viagem e eu não sabia ao certo como posicionar o meu bebê no meu colo. O Luca, ele sempre foi um bebê rápido e ele realmente só largava o meu peito quando ele se sentia bem satisfeito. Eu ofereci para ele o aleitamento materno, né, em livre demanda, e era muito gostoso aquele nosso momento, saber que eu estava ali nutrindo o meu filho com todos os nutrientes, né, que vinham dentro de mim. Era muito gostoso. Eu nunca tive dores e machucados, e isso acredito que tenha acontecido porque nós acertamos a pega bem rápido. Quando o Luca completou o 4º mês, nós passamos ele numa consulta de rotina na pediatra, e nessa consulta foi indicado para ele a fórmula infantil, que seria uma mamadeira por dia. Ele é um bebê alto e por ele ser alto, ele passa da média dos bebês do mesmo tempo que ele. Então, por isso, o peso não acompanhou a altura e ele não ficou no meio da curva de crescimento. Quando eu saí da consulta, eu lembro que o que passava na minha cabeça era que o meu bebê, ele estava precisando de fórmula e o meu leite não estava sendo suficiente naquele momento, porque não estava nutrindo ele da maneira que seria, e o peso dele na balança não era o suficiente. E eu sabia que se eu oferecesse o leite na mamadeira, poderia causar a confusão de bico. E nós até tentamos achar a colher dosadora, que inclusive ela é muito indicada, mas nós não encontramos para comprar. Para quem não sabe, a colher dosadora nada mais é do que uma colher na ponta, como se fosse a mamadeira mesmo, só que ao invés do bico é a colher. E o que eu mais previa aconteceu. O Luca, ele passou a negar o meu peito depois de algumas mamadeiras, e com isso, quando eu vi, uma semana ele só estava consumindo a fórmula. Eu não conseguia mais oferecer o peito para ele e fazer com que ele pegasse. E por decisão própria, eu falei, não dá mais, meu filho está largando o peito, e decidi tirar a fórmula para ele. E durante o mês nós ficamos insistindo nas mamadas, e eu ofertava o peito para ele a cada 5 minutos. No geral, resumindo aqui para vocês, todo esse processo aconteceu com o início da fórmula, com a confusão do bico artificial após oferecer a mamadeira, com a ordenha em excesso, porque para não oferecer a fórmula infantil para o meu filho, como eu ainda tinha leite, eu tinha uma chance, eu tinha oportunidade, eu passei a retirar o meu leite a cada mamada dele, a cada 2 ou 3 horas. Em seguida, nós fizemos a relactação, que é a utilização de uma sonda, onde uma ponta ela fica no bico do peito e a outra ela fica no próprio leite. E aí é opcional, você complementa, né? Ou você faz com o seu próprio leite materno ou com o leite artificial. E o bebê, ele faz o movimento de sucção, e esse movimento ele puxa, né, o leite na sonda e vai diretamente para o bico, onde
meio que engana o bebê e ele pensa que está mamando somente o leite da mãe, né? Ou está mamando os dois leites. Hoje o Luca ele pega o peito somente nos momentos em que ele está mais sonolento. Quando ele acorda, quando ele vai dormir, ele mama na mamadeira. Durante todo o dia a gente oferece a fórmula e ele sempre sorri. Eu mostro a mamadeira assim para ele e é incrível. Ele olha para a mamadeira, parece que ele mostra que quer mamar naquele momento. É como ele mostrava quando ele queria o peito. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma imagem que eu obtive através de uma rede social. E nela fala a sequência, que é quando a mãe ela inicia com a fórmula infantil para o bebê e vira uma bola de neve, vira realmente um efeito bola de neve, que fala assim: a mãe acha que não está produzindo leite suficiente. Em seguida, dá uma mamadeira com fórmula para complementar a mamada. Após, o bebê fica cheio, dorme e o estômago dilata. O bebê pula uma mamada, passa menos tempo no peito. A mãe produz menos leite e o bebê fica frustrado quando mama. Isso realmente aconteceu. Tudo o que eu relatei para vocês foram exatamente nessa sequência. E uma vez eu recebi um texto de uma profissional da pediatria super atualizada e esse texto mexeu muito comigo. Foi assim que o Luca passou a negar o meu peito, que o Luca passou a querer somente a mamadeira e eu fiquei muito sentida com esse texto e me ajudou bastante, abriu realmente a minha visão. Se eu tivesse lido essas palavras, né, se eu tivesse entendido da forma que eu compreendi, eu com certeza não teria ofertado para o meu filho o leite artificial. E hoje eu acredito que ele poderia estar ainda consumindo a livre demanda, que é como eu oferecia para ele. E o texto fala da seguinte maneira: o tema é assim: cuidado com a importância que você dá a números. Cuidado com o foco excessivo e desnecessário no tal da gramas por dia e centímetros por mês. Cuidado com os aplicativos que controlam os marcos e saltos de desenvolvimento do seu filho. Cuidado com o cronômetro e o relógio apostos a todo momento, controlando o tempo da mamada, da soneca, dos números de fraldas. Tudo isso te desconecta da criança e tira o foco do que realmente é importante. A própria criança como um todo. As crianças não crescem de forma linear, constante e sem oscilações. Em um mês podem ganhar muito peso e crescer pouco ou nada. No outro fazem o contrário, ou apresentam um pico de crescimento em um mês e no outro praticamente estacionam. É assim mesmo. Quantas vezes... E aí aqui nesse momento o texto ele deixa uma reflexão e realmente é para pensar. Quantas vezes os números te angustiaram, te deixaram inseguro? Te convido a deixar esses números um pouco de lado e enxergar o ser especial e único que você tem aí do seu lado. Enfim, eu gostaria de deixar aqui não somente a minha experiência para vocês, mas também tudo o que eu entendi quando eu passei por esses momentos e respeitei todo esse processo. Então eu deixo a minha reflexão aqui. Busquem, se interessem, questionem, não abaixem a cabeça. Não abaixem a cabeça quando desacreditarem do seu potencial, quando falarem que o seu leite é fraco, quando falarem que a fórmula infantil não é a melhor opção, quando falarem que você não foi capaz de amamentar o seu bebê. Porque assim como eu, se você também teve N motivos para desistir da amamentação e não teve uma rede de apoio, hoje as redes estão lotadas de profissionais da área que enchem os seus perfis realmente de postagens, de esclarecimentos, que fazem box de perguntas com respostas e tiram várias dúvidas, realmente uma consultoria grátis. Então busquem atualidades, olhe mais para o seu filho, perceba o quanto ele é desenvolvido, o quanto ele muda cada dia. O bebê mostra o tempo todo.
Eu espero ter ajudado você. Esse vídeo foi um desabafo e também uma conversa. Eu procurei deixar ele o mais leve possível para te mostrar que você não está sozinha, que todas nós passamos por isso e pode acontecer com todas. Então, ouça mais o seu coração, você é mãe. Agora, para te fazer pensar, eu gostaria que você se perguntasse: você realmente está vendo o seu bebê da maneira que ele é ou que o padrão te mostra? Ai, meu amor, mamãe. Ai, que delícia. Ai, seu gostoso.